tema que me foi conferido é exatamente caminhos, desafios da presença da mulher na política. E eu não falo aqui apenas da política institucional, seja em partidos, seja em mandatos, né, seja exercendo cargos, mas onde tiver o poder de decisão, aí está o poder. E, lamentavelmente, onde está o poder, tem menos mulher do que em espaços onde não tem poder. Então, existe um déficit na democracia brasileira, que enquanto não se resolver esse problema, esse déficit, esse gap que existe, esse fosso que existe da representação da sociedade, né, nos espaços de poder, de modo a que mais da metade da sociedade brasileira está excluída dos espaços de poder e, portanto, está excluída do direito fundamental ao poder, né, para poder se configurar a uma verdadeira democracia. Alguém começou a sua fala aqui na mesa dizendo que as pessoas estão, né, agastadas, né, enfastiadas, né, desinteressadas, não querem mais discutir porque não acreditam mais, as coisas não acontecem. Imagina se não se discutissem essas questões. Imagina se não houvesse pessoas interessadas nesse debate, nessa reflexão, que são as ideias, é a reflexão sobre valores, sobre aspectos importantes da vida que forma as pessoas. E pessoas não formadas, não só na formação da instrução formal, mas a formação política. Nós temos que não só nos formarmos, né, nos conhecimentos, na formação, né, na formação formal, digamos assim, na educação formal, na aprendizagem profissional, né, na conquista do saber das várias áreas do conhecimento humano. Isso é uma forma de capacitação e de formação. Mas se ela não vem acompanhada da formação política, que é a formação para o poder, seja no sentido de disputar o poder, de conquistar o poder e de exercer o poder, nós não somos cidadãos e cidadãs plenos também. Então, por conta dos malefícios, né, por conta dos desvios, por conta da crise ética que existe na política hoje no mundo, e não só no Brasil, mas em especial na atual conjuntura, esse quadro dantesco que estamos vivendo no país, que é uma crise multifacetada, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política, é uma crise ética, e eu acrescentaria, é uma crise de esperança. As pessoas estão desalentadas, desacreditadas, estão, portanto, né, indispostas com qualquer iniciativa que possa sugerir a necessidade de nos envolvermos nesse debate e de exercitarmos o nosso poder, por ter ideias, debater ideias, defender ideias, assumir posições. Isso é política, isso é fazer política. Portanto, a política, ela não é devidamente compreendida se a gente simplesmente imagina que só se está presente na política, que é uma parte do tema que foi proposto aqui à nossa reflexão, se estivéssemos filiados a um partido, ou se tivéssemos disputado eleições e ganho eleições, ou se estivéssemos disputando mandatos. Isso é uma expressão da política no sentido mais institucional, mais formal, mais anterior à política concebida nesses termos.
todo espaço que nós ocupamos, existem, né, decisões a serem tomadas, né? Na família, no trabalho, na igreja, da comunidade onde nós vivemos. Enfim, em todos os ambientes em que nós ocupamos ou marcamos a nossa presença, há um aspecto das relações entre quem ocupa esse espaço que lida com a questão do poder. Só que o poder nem sempre está dividido de forma democrática, de forma igualitária, de forma equilibrada. E aqui eu começaria até pelo poder no ambiente da família. O chefe de família e a chefe da família não é só aquele que mantém economicamente a família, né? É quem tem, de uma certa forma, uma responsabilidade por aquele grupo social que é a família, e que há uma transa de poder entre os membros desse grupo social, que é o chefe da família, a dona de casa, ou a chefe da família. Em muitos casos, ela é tão mais chefe do que ele, porque muitas vezes, não só ela trabalha também, trabalha dentro de casa, ela contribui para a manutenção da família. E a educação sobre a qual ela é responsável, não só ela, mas também o homem. Então, a desigualdade na distribuição do poder já começa no ambiente doméstico. É o homem que manda, decide, bate o martelo, e a mulher e os filhos devem obedecer. Isso é frequente no ambiente familiar, e é por isso que existe tanta violação aos direitos das mulheres no ambiente familiar, no ambiente doméstico, inclusive com a tragédia da violência contra a mulher, que hoje existe no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, é uma consequência da não divisão do poder, que se exercita, seja na condição de pai, ou de mãe, ou de filho, ou de empregado, ou de secretário, ou empregado daquele grupo familiar. Portanto, já devemos refletir onde é que está o poder, como esse poder está dividido, né? E qual é o papel da mulher nesse espaço onde se decidem as coisas e as questões que dizem respeito ao grupo social, no caso a família. Então, começa, né, a exclusão da mulher no espaço de poder, e todo o poder diz respeito à política, e à política doméstica, à política familiar. E se a gente transborda essa reflexão por um ambiente de trabalho, veja bem, no ambiente de trabalho, a desigualdade vai desde da política salarial. Funções iguais de homens e mulheres, em geral, a mulher tem um salário inferior. Os cargos de mando, de gerência, de direção nas empresas, predominantemente é preenchido por homens, né? Nem sempre é o mais competente, nem sempre é o mais criativo, nem sempre é o mais responsável, nem sempre é o que tem maior expressão de liderança, mas, no entanto, a sociedade já estabeleceu, né, que ao homem os cargos de comando, os cargos de poder, os cargos de direção é do homem. E quando colocar numa escala muito menor, uma ou outra mulher numa condição muito inferior, e isso se mantém como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Não é normal. Então, e aí, se a gente extrapola essa reflexão, por exemplo, para os espaços de poder político, no caso, partidos políticos. São poucos os partidos que têm na presidência nacional e na presidência estadual e na presidência municipal mulheres. A imensa maioria não são mulheres que dirigem os partidos políticos, nem nenhuma das esferas da organização partidária. Então, isso mostra que nós temos uma deficiência fundamental, essencial, substantiva, na organização política do nosso país,
exatamente pela exclusão da mulher nos espaços de poder. E isso se deve não só aos homens, não vamos também culpabilizar os homens, como se eles é que não nos deixassem ocupar esses espaços de poder. Claro que quem decide, né, quem deve ser o presidente da República, ou o governador do estado, ou o prefeito da cidade, não só são os homens, mas também nós mulheres, que somos mais da metade dos eleitores, certamente decidimos mais do que os homens, a favor dos homens. A favor dos homens, não é verdade? Porque no dia em que nós, que somos mais da metade dos eleitores, resolvêssemos nos juntar e dizer, não, nós só vamos votar em mulher, nós elegeríamos da vereadora a presidente da República, mas a gente não tem consciência dessa nossa força. Nós temos essa força, é um potencial, mas nós não exercitamos esse potencial. Por conta do quê? Da cultura dominante da sociedade, que é uma cultura machista, é uma cultura patriarcal, é uma cultura autoritária, centralizadora de poder. Isso em todos os âmbitos da vida da sociedade. Essa cultura, ela, de forma até inconsciente ou subliminar, ela domina essa cultura masculina, machista, patriarcal, né, sobre homens e mulheres, com uma força enorme, sem nem sequer se dar conta que está ocorrendo isso. Porque a própria mulher, ela reproduz atitudes, comportamentos e valores machistas. E o pior é que a mulher, ela tem um papel de educadora, como mãe, como esposa, como cidadã, como trabalhadora, né? Como educadora em todos os sentidos do termo. Então, a formação de homens e mulheres, portanto, a educação de meninas e meninos, passa pelas mãos de nós, mulheres. Nós não só parimos homens e mulheres, mas nós também formamos homens e mulheres sob a influência inconsciente, subliminar, dessa cultura machista, que ela se exercita com muita força contra nós, mulheres.